Oi, queridinha. Chega aqui. Senta do meu ladinho que hoje vou te contar uma história que carrego no peito há décadas. Uma história que você pode até duvidar, mas juro por Deus que é verdade, tá? A gente não escolhe as cruzes que carrega na vida, né, mana? Mas escolhe como vai carregar elas. Nossa, que falta de educação a minha! Esqueci de me apresentar. Meu nome é Dona Cida e hoje tô com 78 anos na cacunda. Sabe, foi minha filha que me convenceu a botar essa história pra fora, que estava guardada aqui no coração. Ela disse que naquela época as coisas eram bem diferentes e que a moçada de hoje precisa entender. Então bora lá, mesmo que ainda doa um pouquinho. Tudo começou numa noite de maio de 1958, lá em Itabira, Minas Gerais. Eu tinha 32 anos e morava aqui, nessa mesma casinha, só que bem mais simplesinha, sabe? Tinha meus 2 filhotes, o Zé com 8 anos e a Ana Clara com 5. Meu marido, o seu Zé, trabalhava na prefeitura, saía cedinho e voltava tarde da noite. Naquela noite, estava chovendo que era uma coisa. Uma daquelas chuvas que parecem cascata caindo no telhado de zinco. Eu estava mexendo no fogão a lenha, atiçando fogo, quando ouvi o portão ranger. Pensei, é o Zé, que nunca fecha esse portão direito, caramba. Mas era o seu Zé, ensopado da cabeça aos pés, carregando um pacotinho nos braços. Um pacotinho que chorava. Cida, é meu filho, ele disse, entrando e pingando água por toda a casa. Agora é teu também, tu vai criar. Meu Deus, o mundo parou. As crianças estavam na sala, brincando de peteca com umas pedrinhas do quintal, e vieram correndo. O Zé olhou para o pai com aqueles olhinhos arregalados de menino assustado. A Ana Clara se agarrou na minha saia. Um neném, mãe, ela disse, sem entender o tamanho do rolo. O bebê estava molhado, com fome, cheirando a leite azedo e cocô. Eu tremia. Não sabia se de raiva, de choque ou do frio. O seu Zé esticou o embrulho para mim e eu peguei, com os braços tremendo tanto, que achei que ia deixar o neném cair. De quem é esse bebê, Zé? Perguntei, quase sem voz. Passei a noite inteira acordada. O neném estava encharcado, então a primeira coisa que fiz foi trocar aquela roupinha molhada e enrolar ele num coeirinho seco. Era um menininho, magrinho, com as costelinhas todas aparecendo. Limpei ele com água morninha do bule, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Depois que ele ficou quentinho e limpinho, preparei um leitinho de vaca que a gente tinha, esquentando numa panelinha e botando na mamadeira de vidro que, por sorte, eu guardava de recordação da Ana Clara. O menino recusava o leite, engolia um pouco, mas vomitava quase tudo. Dormiu um tiquinho, mas logo acordava chorando de novo. As crianças já tinham ido dormir, mas eu fiquei lá, na cadeira de balanço da sala, me virando com o que tinha em casa, olhando para aquele rostinho pequeno e pensando como minha vida virou de ponta cabeça em minutos. No dia seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido. Para mim, parecia outro mundo. A Ana Clara apareceu descalça, com a camisolinha ainda toda amassada. Chegou perto do neném com aquela curiosidade de criança. Posso pegar, mãe? Melhor não, filha. Ele é muito pequenininho ainda, respondi. O seu Zé chegou logo depois, desviando o olhar. Pegou o cafezinho, tomou de pé, rapidinho, e saiu sem dizer nada. Ouvi o portão bater e ele sumiu na rua. Tá bom, Cida, pensei. Agora é contigo. O Zé acordou e perguntou. Qual é o nome dele, mãe? Eu nem tinha pensado nisso. O seu Zé não falou nada. Olhei para o neném e me veio um nome. Paulinho, disse. Era o nome do meu pai, que morreu na gripe espanhola quando eu era pequena. Paulinho? Repetiu a Ana Clara fazendo careta. É nome feio. É o nome dele. Cortei mais brava do que precisava. O dia foi se arrastando. Eu precisava ter coragem para ir na igreja pedir doações para o menino, que chegou sem nada. O problema era que a vizinhança toda ia me ver e eu não sabia o que falar.
Decidi que ia usar o que tinha em casa para o bebê e que quando seu Zé voltasse, ele ia ter que me ajudar, nem que fosse com uma explicação. Eu ia encarar ele, mesmo sabendo do que ele era capaz. Naquela noite, quando seu Zé voltou do trampo, encontrou a mesa posta e o Paulinho dormindo num cestinho forrado com lençóis. Chamei ele de Paulinho, informei sem olhar para ele. Ele bufou. Tá bom. Comemos em silêncio. As crianças falavam de coisas sem importância, conversando entre si. Depois do jantar, o seu Zé sentou no batente da porta para fumar, como sempre. O Zé foi dormir cedo. A Ana Clara ficou comigo na cozinha, ajudando a secar a louça. Mãe, ela perguntou baixinho, o pai vai trazer mais neném hoje? Engoli seco. Não, filha, vai ser só o Paulinho. Mas, no fundo, eu não sabia de nada. Não sabia quem era a mãe do menino. Não sabia há quanto tempo o seu Zé tinha uma amante. Não sabia se era a primeira ou se tinham outras. Só sabia que minha vida tinha mudado para sempre naquela noite chuvosa de maio. Quando a Ana Clara foi dormir, fui pro quarto. O seu Zé já estava deitado. Sentei na beirada da cama, com as mãos cruzadas no colo, como se estivesse rezando. Talvez estivesse. Tinha posto o cestinho com o Paulinho no nosso quarto porque não tinha outro lugar. E mesmo com toda a raiva, não conseguia deixar aquela criaturinha longe de mim. Ele tinha um cheirinho gostoso depois do banho que dei. Um cheiro de inocência. Juntei toda a coragem que tinha e falei, com a voz mais firme que consegui. Agora, tu vai me dizer de onde veio esse menino. Ele virou as costas e falou, sem me olhar. Já disse que é meu filho. De onde veio não importa. Importa sim, Zé, insiste, a voz quase falhando. É na minha casa que ele tá. Sou eu que vou criar. Tenho direito de saber. Ele se virou rápido, com aquela cara que eu conhecia, aquela que vinha antes dos gritos ou dos tapas. Direito? Tu não tem direito de nada, Cida. Nesta casa, quem decide sur? Respirei fundo. Pensei nos meus tios, na casa onde cresci, nos meus primos que me usaram de tantas formas quando eu era só uma menina. Pensei no juramento que fiz de nunca mais deixar ninguém me tratar assim. Mas ali estava eu, anos depois, sentindo o mesmo medo, a mesma impotência. A mãe dele não quis? Perguntei, quase num sussurro. O seu Zé riu, um riso seco, sem graça. A mãe dele morreu no parto. Era uma qualquer, não faz diferença. Aquelas palavras me bateram como um soco. Uma mulher morreu dando à luz esse menino. Uma mulher que teve um filho com o seu Zé. Eu não tinha dúvida, porque ele jamais traria uma criança para casa se não tivesse certeza que era dele. Essa mulher, quem quer que fosse, merecia mais respeito do que ser chamada de qualquer. Não fala assim, eu disse, surpreendendo nós dois. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Ela era a mãe desse menino. Escuta bem. Ele cortou, sentando na cama, o rosto tão perto que senti o cheiro de cachaça misturado com fumo. Cida, tu é minha mulher. Se eu digo que vai criar, tu vai criar. Fim de papo. Engoli seco, mas não recuei. Algo dentro de mim tinha acordado. Tá bom, Zé, mas preciso de roupa pro menino. O que vou dizer pros vizinhos? Ele bufou, impaciente. Vai na igreja amanhã e pede doação, respondeu seco. E pros fofoqueiros, diz a verdade. É meu filho, e tu vai criar. Se continuar enchendo minha cabeça, te faço dormir com o olho roxo. Ele virou, deixando a ameaça no ar. Fiquei ali, parada, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular do peito. Mal dormi naquela noite. O Paulinho chorou várias vezes e eu levantava para acalmar ele. Acho que o leite de vaca estava dando cólica. Enquanto o seu Zé roncava como se nada tivesse acontecido, eu olhava para o bebê e pensava na mãe dele. Será que era verdade que ela morreu? Naquele momento comecei a lembrar da minha infância. A dor antiga subiu pela garganta, apertando como uma mão invisível. Meus pais e meu irmãozinho, o Dimas, morreram num surto de doença de Chagas.
quando eu tinha só 3 anos. O barbeiro infestou as casas de pau a pique da nossa vila em Juazeiro, Bahia. Primeiro foi meu pai, com o coração inchado, que nem batia mais direito. Depois minha mãe e, por último, o Dimas, que mal tinha começado a viver. Não tenho lembranças deles, só o que me contaram, e uma foto amarelada, que guardo até hoje. Fui criada pelos meus tios, numa fazenda nos arredores da cidade. A casa era grande, cheia de quartos, mas para mim sempre pareceu pequena. Éramos 6 crianças, eu e meus 5 primos, a única menina entre aqueles meninos. Desde cedo, aprendi que ser mulher ali era servir. Enquanto os meninos brincavam de carrinho de rolimã no quintal, eu lavava pratos, esfregava chão, tirava leite da vaca antes do sol nascer. Minha tia, Dona Lourdes, irmã mais velha da minha mãe, tinha o rosto marcado pela dureza da vida, os olhos pequenos, sempre desconfiados. Mulher que não trabalha não vale nada, ela dizia, enquanto me ensinava a passar roupa com ferro a carvão. Meu tio, seu Manuel, vivia com a garrafa de cachaça na mão, o hálito azedo, os olhos vermelhos de quem começava a beber com o sol raiando. O Beto e o Joca, meus primos mais velhos, eram os donos da casa antes mesmo do pai. O Beto, com 13 anos, já era alto e forte. O Joca, com 10, era mirrado, mas tinha uns olhinhos de rato que seguiam meus passos. Começou quando eu tinha 8 anos. Uma mão grande no meu braço enquanto eu pegava lenha no quintal. Vem aqui, Cidinha. Vamos brincar de um jogo novo. No começo, achei que era brincadeira. Toques rápidos, empurrões, risadas que eu não entendia. Mas logo percebi que não estava rindo junto. As mãos começaram a doer, a machucar lugares que só eu tocava quando me lavava. O terreiro virou meu pesadelo. Um lugar escuro que cheirava a mato seco e esterco. Era para lá que me arrastavam quando a casa ficava quieta, ou para o quarto deles, quando os adultos iam para a cidade vender milho. O Beto ficava na porta, vigiando, enquanto o Joca fazia. Eu prefiro não lembrar os detalhes. É nosso segredo, Cidinha, sussurravam, com as mãos suadas tapando minha boca. Menina boa não conta segredo. Eu mordia os lábios até sentir gosto de sangue, tentando não chorar. Os outros primos, Carlinhos, Pedrinho e Zezinho, eram pequenos demais para entender. Corriam pela casa enquanto eu era levada para os cantos escuros. A ameaça vinha depois. Quem vai acreditar numa órfã sem eira nem beira? Todo mundo sabe que menina criada de favor só inventa história. Eles se plantavam na minha frente, com cara de mal, se abrir o bico. Vamos dizer que tu é oferecida, uma sem-vergonha que se joga para os homens da casa. E a mãe vai te mandar para o orfanato, para as freiras. Sabe quantos meninos tem lá? Mais de 10. 10 meninos danados que aprendem safadeza desde cedo. Aqui são só nós 2. Lá tu vai ser passada de mão em mão, que nem laranja na feira. O Beto cuspia no chão, rindo. Esses moleques sabem coisas que nem a gente tem coragem. O medo me engolia inteira. 10? Meu Deus do céu! 10? Quando eu já sofria com 2. Achava que estava num lugar melhor que o orfanato. O medo faz isso, né? Faz a gente agradecer até pros carrascos. Os anos passaram e eu fui crescendo, virando uma sombra de tristeza. Aprendi a me fazer pequena, a desviar dos toques, a nunca ficar sozinha, mas nem sempre dava. Às vezes o tio voltava tão bêbado que nem enxergava direito. E os primos aproveitavam. Outras vezes a tia saía para a novena e os 2 mais velhos mandavam na casa. Nessas horas eu corria para o sótão, cheio de traste velho, e ficava lá quietinha até ouvir vozes de novo. A escola foi minha salvação. O padre João, já velhinho, convenceu as famílias do povoado a botar as crianças para estudar. Arrumou uma salinha na igreja, com carteiras tortas e um quadro preto. Deus me perdoe,
Mas aquilo foi um alívio. Pelo menos por algumas horas, eu estava segura. Aprendi a ler, escrever, fazer contas, um pouco de história do Brasil e geografia. A dona Ivone, a professora, era uma moça magrinha, sempre de preto, que tinha estudado em Salvador. Tinha mãos delicadas, bem diferentes das mãos grossas da minha tia. Às vezes, ela me olhava com um jeito que parecia que sabia de algo. Com 11 anos, aconteceu o que tinha que acontecer. Fiquei grávida. Minha tia, que tinha olho de gavião para as coisas de mulher, percebeu na hora. Me levou para uma curandeira nos fundos da cidade. Tomei uns chás de ervas que ardiam a barriga, uma mistura de arruda com outras coisas que nem sei. Quase morri e sangrei por dias. Fiquei entre a vida e a morte. Foi aí que a tia, pela primeira vez, enfrentou os primos. Se a menina morrer, vocês vão responder para o pai e para a cidade inteira? Ela gritou com uma vassoura na mão. Larguem ela, seus cachorros! Eles ficaram com medo por um tempo. Mas, com 12 para 13 anos, quando a tia relaxou, voltaram a rondar. Não tanto quanto antes, graças a Deus. Já eram mais velhos, iam para a cidade aos domingos, tinham suas paqueras. Mas, quando a casa ficava quieta, o diabo sempre dava um jeitinho. Eu sonhava com a casa pegando fogo, com trovões partindo o quarto onde me arrastavam, com uma enxurrada levando o terreiro embora. Depois, rezava o terço pedindo perdão por esses pensamentos. Ave Maria! Quantas vezes pedi perdão por desejar o mal, mesmo sabendo que eles mereciam, pensava. Como não tive coragem de fazer nada, eles continuaram. Com 14 anos, engravidei de novo. Minha tia virou bicho. Pegou uma vara de goiabeira e bateu nos dois. O Beto tentou revidar, e ela quebrou o braço dele com um golpe. Deus me perdoe, mas senti uma pontinha de satisfação vendo ele gemer no chão. O tio levou o Beto para a cidade para engessar o braço. Enquanto isso, a tia me levou de novo para a curandeira. Mais chás, mais dores, mais sangue. Dessa vez, sangrei por 4 dias, com cólicas que me dobravam, mas não achei que ia morrer. Depois disso, o tio e a tia, nos raros momentos que ele estava sóbrio, falavam no quarto com a porta aberta, achando que eu não ouvia. Temos que arranjar um lugar para essa menina, ele dizia. Tá dando muito trabalho. E a tia respondia. Já mandei recado para as freiras do internato, mas precisa pagar. Quem vai pagar? Eles achavam que estavam decidindo meu destino, mas eu só queria sair dali. Qualquer lugar parecia o paraíso. Mas não fui. Com 15 anos, conheci o seu Zé e achei que era minha salvação. Ele trabalhava no cartório da cidade. Era bonito, com olhos claros que pareciam promessas, bigode bem aparado, sapatos brilhando. Começou a aparecer na fazenda para resolver umas questões de terra com meu tio. Aos domingos, vinha para o almoço, elogiava minha comida. A sobrinha cozinha que é uma beleza, dizia. Pela primeira vez, ouvi algo bom de um homem. O Beto e o Joca mudaram comigo quando seu Zé começou a aparecer. O Beto até disse que me amava, que fugiria comigo se eu quisesse. Credo, que nojo! Fiquei chocada. A presença do seu Zé parecia um escudo. Depois de 3 meses, ele pediu minha mão, na calçada da frente. Cida, quero casar contigo, te tirar daqui, te dar um lar de verdade. Parecia que os anjos estavam cantando para mim. Finalmente, eu ia sair daquele inferno. A tia deu graças a Deus por se livrar de mim. No dia que saí com uma trouxinha de roupa, não olhei para trás. O casamento foi num domingo chuvoso de setembro, em Juazeiro. Eu tinha 16 anos, com um vestidinho simples que a dona Ivone me emprestou. A cerimônia foi rápida, na igrejinha do bairro. Enquanto o padre falava, eu sentia uma felicidade tão grande. Pobre de mim, que não sabia que as promessas dos homens são como fumaça. A casinha que o seu Zé tinha, nos fundos da cidade, era simples, mas nossa. Lustrava a cama de ferro até brilhar, bordei lençóis com flores, montei um altarzinho para Nossa Senhora. Tudo parecia um sonho. Mas na primeira noite,
O sonho virou pesadelo. Depois da festa simples, ele trancou a porta, apagou a luz e começou o que todo homem faz com a mulher. Eu tremia de medo, mas ele não viu ou não quis ver. De repente parou, acendeu a luz e arrancou o lençol. Não sangrou, disse, a voz mudando para algo que parecia um chicote. Tu não era moça? O mundo parou. Fiquei sem ar, o coração querendo pular pela boca. Como explicar o que aqueles monstros fizeram comigo quando eu era criança? Como contar sem morrer de vergonha? Quem foi que tirou o que era meu por direito? Ele perguntou, os olhos vermelhos de raiva, o rosto bonito virando uma máscara feia. Não consegui responder. A mão dele veio tão rápido que nem vi. 2 tapas na cara que ecoaram como trovão. Já tá larga que nem calça velha, ele cuspiu, com palavras que cortavam mais que faca. Tentei explicar entre soluços que não tive escolha, que era criança, que me forçaram. Mas quanto mais eu falava, mais ele ficava furioso. Minha voz virou um fiozinho. O quarto que enfeitei com tanto carinho virou uma sala de tortura. Depois de me bater até cansar, ele fez o que quis. Tu já tá acostumada, disse com nojo. Me machucou de um jeito que nem os primos tinham feito. Sangrei por 3 dias, escondendo os panos sujos para a vizinhança não desconfiar. E assim foi, noite após noite. O casamento, que era para ser minha liberdade, virou uma prisão pior, com papel passado e a bênção do padre. De dia, ele saía para o trabalho, voltava para comer, sempre reclamando. De noite, me usava como se eu fosse menos que galinha de quintal. Às vezes, no escuro, depois que ele dormia, eu lembrava da casa dos tios, pensando que saí da frigideira para o fogo. Quando engravidei do Zé, as coisas mudaram. Não para melhor, mas mudaram. Eu carregava o nome dele, o sangue dele. Ele se enchia de orgulho na igreja quando as mulheres falavam da gravidez. Meu filho, dizia, estufando o peito. Voltando àquela noite do Paulinho, acordei com o rosto inchado de tanto chorar. O neném chorou cedinho, pedindo comida. Lá fui eu, cambaleando de sono, esquentar o leite. Fiz o que o seu Zé mandou, mesmo sem querer. Arrumei o Paulinho com a melhor roupinha que tinha, uma camisolinha velha da Ana Clara que ajeitei, e fui para a igreja. Fomos nós 4, eu, o Zé, a Ana Clara e o Paulinho no colo. Parecia que a cidade inteira estava me olhando. As mulheres cochichavam atrás das mãos. Minha vergonha era tanta que achei que ia derreter. Entrei na igreja com o Zé de um lado, a Ana Clara do outro, e o Paulinho no peito. O padre Chico me recebeu na sacristia, graças a Deus. Mas fiz uma coisa feia, menti. Não tive coragem de contar a verdade. É sobrinho do Zé, disse. Filho da irmã dele, lá de Recife. Ela morreu no parto e o marido não pôde criar. Pediu pra gente ficar com ele. O padre ergueu a sobrancelha sem acreditar. Que pena! Não sabia que a cunhada tinha falecido. Que caridade a sua, dona Cida! Ele suspirou, como quem diz. Vou fingir que acredito. Foi buscar um saco com roupinhas de bebê que as beatas guardavam para os necessitados. Seu marido se confessou? Perguntou. Balancei a cabeça, segurando o choro. Um dia ele vai precisar. E a senhora também. Ele disse, me entregando o pacote e 2 latas de leite em pó. Tu é uma mulher forte, Cida. Deus não dá fardo maior que a gente aguenta. Mas naquele momento eu duvidava disso. Consegui as doações, comprei mais leite para as crianças. Meu salário de lavadeira mal dava para as contas. Repetia a mentira do sobrinho para quem perguntava, cada palavra doendo como se arrancasse um pedaço de mim. A fofoca correu como fogo em mato seco. Todo mundo sabia. Mas as palavras do padre ficavam na minha cabeça enquanto voltava para casa com as doações. Como Deus podia me dar um fardo tão pesado? O que eu fiz para merecer isso? Primeiro os primos, depois o seu Zé, e agora o filho dele com outra para eu criar, como se minhas dores já não bastassem. Nos primeiros dias, tentei dar leite de vaca para o Paulinho, diluído em água morna,
como as mais velhas ensinaram. Mas o coitadinho rejeitava. Chorava tanto que ficava roxo, se contorcendo de dor, vomitando tudo. Tentei o leite em pó do padre, fervendo a água 3 vezes. Nada adiantava. Ele cuspia, virava o rosto, engasgava. Cada tentativa era uma tortura. Depois de uma semana, vi, com horror, que o Paulinho estava definhando, as costelas aparecendo, as bochechas sumindo, sem força nem para chorar direito. Só gemia, como passarinho caído. Numa noite, com todos dormindo e o seu Zé fora, peguei o menino e fui para o altarzinho do quarto. Ajoelhei diante de Nossa Senhora. Mãe Santíssima, supliquei, chorando. A Senhora também amamentou e entende minha aflição. Não deixe esse inocente morrer. Ele não tem culpa. As lágrimas caíam no rostinho dele. Rezei até adormecer, agachada, com ele no colo. Na madrugada acordei com uma sensação esquisita. Pensei que o Paulinho tinha morrido, mas ele respirava tranquilo. Senti uma quentura no peito. Minha camisola estava molhada. Toquei e vi que era leite, escorrendo dos meus seios duros e cheios. Tremi que nem vara verde. Coloquei o Paulinho no peito. No começo, ele ficou meio perdido, mas logo abocanhou e mamou com força. Minha filha! Que sensação! Um rio quente correndo dentro de mim. Coisa de mulher, sabe? Um milagre! O Paulinho mamou com vontade e dormiu a noite toda, sossegadinho. No dia seguinte, mamou de novo. Em poucos dias, estava com as bochechas rosadas, ganhando peso, com as coxinhas roliças. As crianças ficaram chocadas. Como pode, mãe? O seu Zé, quando viu, ficou calado por dias. Uma noite me pegou amamentando. Ficou na porta, olhando com uma cara que nunca vi. Parecia respeito. Se tu acredita em milagres como esse, quando meu peito seco deu leite pro Paulinho, escreve nos comentários. Nada é impossível para Deus. Tá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nossa Senhora levou meu pedido até Jesus, e o milagre aconteceu. Deus mostrou que não há nada impossível para Ele, com fé e a intercessão da Virgem. Se tu não é católico, peço que respeite minha fé. Conta também que milagre tu já viu na tua vida. O povo precisa saber que Deus ainda age, como agiu comigo. Meses depois, o seu Zé chegou do trabalho e me encontrou na cozinha, com o Paulinho no colo, cantarolando enquanto mexia um mingau de fubá. Ele parou na porta. Tu te apegou ao menino? Disse não como pergunta. Assenti. Ele não tem culpa. A mãe dele chamava Lúcia. Ele jogou, me surpreendendo. Trabalhava na casa da Dona Amélia, a costureira chique do Alto da Sé. Fiquei quieta, esperando. Era a primeira vez que ele contava algo. Era bonita, continuou, olhando pro nada. Burra! Achou que eu ia largar tudo por ela. Senti um aperto no peito. Então ele prometeu abandonar a família por ela. O Paulinho se mexeu no meu colo, como se sentisse minha atenção. O que aconteceu com ela? Perguntei baixo. Complicação no parto. Morava num quartinho nos fundos da casa da Dona Amélia. Ninguém ouviu ela gritar. Quando acharam, já era tarde. Cortaram ela para tirar o menino que estava vivo. Fiquei horrorizada com a frieza dele. Pensei na pobre moça sozinha, dando à luz o filho de um homem casado que a abandonou. Morreu sem segurar o filho. Como Paulinho veio parar contigo? Perguntei. A Dona Amélia me procurou. Ele disse, dando de ombros. Sabia de tudo. A Lúcia tinha contado antes de morrer. Ela ficou com o menino por 3 meses. Por que não ficou com ele? Perguntei, curiosa. Ele acendeu um cigarro, o olhar na fumaça. O menino chorava muito, não pegava mamadeira. A Dona Amélia, já idosa, não aguentava. Contratou uma moça, mas o Paulinho só piorava, com cólicas, perdendo peso. Lembrei de como ele chegou magrinho. Os filhos dela reclamaram. Ele continuou. Aquela família metida não queria escândalo.
A filha dizia que não era obrigação da mãe criar filho dos outros. O filho temia para os negócios. Me mandaram recado na prefeitura. Fez uma pausa, apagando o cigarro com força. Me chamaram na casa grande, como se eu fosse empregado. A dona Amélia estava exausta. Disse que tentou de tudo, mas que o menino precisava do pai. Me deu um guarda-chuva que quebrou na chuva. Então tu trouxe ele para mim? Falei, baixo, sem acusar. Trouxe para ti. Tu é minha mulher. Teu dever é aceitar. Vou criar o Paulinho como se fosse meu, disse, firme. Mas não porque é meu dever. Porque ele é uma criança inocente, que precisa de mãe. E porque eu não sou como tu. Ele me olhou, surpreso. Achei que ia me bater, mas só pegou o chapéu e saiu pro bar. Olhei pro Paulinho, tão lindo. Nós vamos sobreviver, pequeno, sussurrei. E um dia, tu vais saber que foi amado. Não importa como chegou aqui. Segui com a vida. O seu Zé sabia da mentira que contei. Aprovou, já que era conhecido na prefeitura. Continuei indo na igreja todo domingo, com as crianças. Sou católica de pé firme. A primeira missa com o Paulinho foi uma aprovação. Entrei pela porta da frente, com o Zé de um lado, a Ana Clara do outro e o bebê no peito. Os cochichos começaram, um zum-zum de abelha brava. Mas ergui a cabeça, apertei o terço e rezei por força. Não pelas almas do purgatório, mas para criar o Paulinho com amor. Apesar da humilhação, para não deixar os olhares envenenarem meu coração contra um inocente. Depois da missa, fiquei na porta da igreja, como sempre, cumprimentando os conhecidos. Tinha um coreto na praça, onde as crianças corriam. O Zé pro balanço, a Ana Clara pro escorregador. Algumas pessoas desviavam o olhar. Outras vinham com perguntas disfarçadas. Então esse é o sobrinho do Zé, né? Coitadinho, sem mãe tão pequeno. Repeti a história do sobrinho tantas vezes que quase acreditei. Que coração bom, dona Cida, disse a mulher do dono da venda, com um sorriso falso. Aceitar criar o filho da cunhada. Muitas não fariam. É o que qualquer cristã faria, respondi, sentindo a falsidade. Vi a dona Amélia do outro lado da praça. Ela era chique, dona da maior loja de tecidos da cidade. Nossos olhares se cruzaram. Ela sabia a verdade. Pensei que viria falar, mas só acenou e foi embora. Os dias viraram meses. Os boatos continuavam, mas aprendi a fingir que não ouvia. Em casa, as crianças se acostumaram com o Paulinho. A Ana Clara adorava brincar de mãezinha. O Zé, mais quieto, às vezes olhava para o irmãozinho com carinho. Numa tarde, a dona Neuza, minha vizinha, apareceu. Viúva, vivia com a filha solteira. Dona Cida, vim ajudar com o menino, disse, sem cerimônia. Trouxe umas sacolinhas com roupinhas do neto, macacõezinhos, camisetas, sapatinhos de crochê, fraldas de pano. Que lindo! Falei emocionada. Ela olhou para o Paulinho no bercinho, dormindo. Dona Cida, tu não me deve explicação, mas não julgo ninguém. A vida me ensinou que as coisas nem sempre são o que parecem. Fiquei sem palavras. Era a primeira pessoa que não vinha com fofoca ou julgamento. Obrigada, consegui dizer com a voz embargada. As fofoqueiras vão falar, mas logo acham outra coisa. Ela continuou. O importante é que o menino está bem cuidado. Qualquer um vê. Ao sair, segurou minhas mãos. Força, mulher. Tu tá fazendo certo, Deus vê tudo. Depois disso, me senti mais leve. Ter apoio sem cobrança era como achar água no deserto. Os boatos continuavam, na igreja, na feira, na porta da escola. Mas cada sorriso do Paulinho, cada vez que ele pegava meu dedo com a mãozinha, me dava força. Quanto mais eu amava ele, menos ligava para o que falavam. Era como se aquele amor me libertasse. O tempo passou, e as crianças cresceram como o mato depois da chuva. A dona Neuza, santa mulher, me ensinou a fazer compotas. Goiabada, marmelada, doce de abóbora com coco. Eu tinha mão boa para a cozinha.
O seu Zé nem ligava. Saía para o trabalho e ia para o bar, voltando de madrugada, cheirando a cachaça e perfume barato. Não me importava, desde que deixasse o dinheiro da feira. Vi que os doces podiam ajudar nas contas. Juntei coragem e umas economias. Comprei um carrinho de mão na lojinha de construção, em parcelas, e saí vendendo doces em vidrinhos com chita colorida. Combinei com a dona Neuza para não invadir o canto dela. O Paulinho, mesmo pequeno, ia junto, sentadinho no carrinho. As pessoas compravam, talvez por pena das crianças. Vendia mais quando ia só com ele. O Zé e a Ana Clara iam para a escola, porque eu fazia questão que estudassem. O Zé, esperto, fazia as contas e dava o troco direitinho. Esse menino vai longe, diziam. Eu engolia o orgulho, com um nó na garganta. Nos dias bons, voltava com o carrinho quase vazio, as crianças cantando, a Ana Clara parando para pegar flor na beira da estrada, o Zé empurrando o carrinho nas subidas, o Paulinho dormindo na manta. Era uma vida dura, mas tinha seus momentos doces, como os doces que vendíamos. Com o tempo, comecei a fazer bolos, biscoitos, quindins, pudins, bem casados para festas. Trabalhava à noite, depois que as crianças dormiam, e o seu Zé estava no bar. Às vezes, eu e a dona Neuza fazíamos encomendas juntas. Até a dona Amélia pediu doces para uma festa na casa dela. Pagou bem e mandou dizer que todos elogiaram. Numa dessas noites, contei a verdade sobre o Paulinho para dona Neuza. Viramos amigas de verdade. O dinheiro dos doces ia para uma lata de margarina escondida na farinha, onde o seu Zé nunca mexia. Aquela reserva me dava segurança. Sabia que, se precisasse de remédio ou material escolar, não ia precisar implorar. As crianças cresciam, ajudando como podiam. O Paulinho me chamava de mãezinha com naturalidade, sem saber a verdade. Às vezes, quando me abraçava, eu pensava em como contar a história um dia. As coisas complicaram quando as crianças da escola começaram a zoar o Zé e a Ana Clara. A fofoca sobre o Paulinho ser filho de outra corria solta. Tive que contar a verdade para os dois mais velhos. Chamei eles depois que o Paulinho dormiu. Sentamos na cozinha. Filhos, disse quase sussurrando, preciso contar uma coisa sobre o irmão de vocês. Contei tudo, como o seu Zé trouxe o bebê, como a mãe morreu, como decidi criar o Paulinho como meu. É importante guardar segredo, pedi, segurando as mãos deles. Um dia, quando ele crescer, a gente conta, mas agora ele só vai sofrer. Eles entenderam, mesmo sendo crianças. O Zé, sério, me mostrou que podia confiar. A Ana Clara chorou, mas abraçou o irmãozinho com força. As finanças apertaram com a crise no Brasil. O salário do seu Zé na prefeitura caiu depois que ele foi rebaixado. Meu negócio de doces virou necessidade. O Zé, com 13 anos, começou a trabalhar como entregador na padaria depois da escola. Insisti que continuasse estudando, mesmo quando o seu Zé disse que era hora de trabalhar full-time. Meu filho vai terminar o ensino fundamental, falei firme. Para minha surpresa, ele não brigou. Nessa época, ele já não me batia, só ameaçava. Talvez estivesse cansado, ou, no fundo, soubesse que eu estava certa. Quando o Zé tinha 16 anos, namorando a Mariana, neta de uma vizinha, uma coisa terrível aconteceu. Era maio, chovendo como na noite que o Paulinho chegou. O seu Zé saiu para o bar como sempre, bebia mais que comia, com o rosto inchado, olhos amarelados. Dizem que foi o último a sair do boteco do seu Nestor, depois da meia-noite. O caminho para casa era curto, mas tinha uma valeta funda na curva do campinho, que virava rio na chuva. Encontraram ele na manhã seguinte. De bruços, o rosto na lama, os braços abertos. O Zezinho, filho da dona Cissa, achou o corpo indo para o trabalho. Correu para chamar ajuda, mas não tinha jeito. O seu Zé tinha partido. Quando vieram me contar, fiquei na porta, sentindo a chuva no rosto. Não chorei, não gritei, só senti um vazio. Depois uma mistura de alívio,
tristeza, culpa por sentir alívio, pena do homem que amei um dia. O Zé, quase homem, sofreu mais. Chorou abraçado comigo como não chorava desde pequeno. A Ana Clara também chorava, arrumando a casa pro velório. O Paulinho, com 8 anos, estava perdido, chorando sem saber o que sentir por um pai que nunca deu um abraço. "O pai morreu mesmo, mãe?" perguntou com voz pequena. "Sim, filho, foi pro céu", respondi, sem saber se mentia sobre o destino dele. Fiz questão de um enterro digno, pelos meus filhos. Caixão simples, coroa de flores, o padre rezando. Pouca gente veio, uns colegas da prefeitura, parentes distantes, vizinhos curiosos. Na missa de 7º dia, vi a Dona Amélia, elegante, de chapéu preto. Entrou quieta e ficou num canto. Depois do enterro, ela veio falar. "Meus sentimentos, Dona Cida", disse, segurando minhas mãos. "Podemos conversar?" Sentamos num banco sob uma árvore da igreja. "A senhora sabe quem eu sou, né?" perguntou. "Sei, a dona da loja de tecidos e patroa da Lúcia. Ela ajeitou as luvas." "Tenho algo para a senhora", disse, tirando um envelope da bolsa. "São fotos da Lúcia." Achei que o Paulinho ia querer conhecer a mãe. Minhas mãos tremeram ao pegar. Eram 3 fotos em preto e branco. Uma moça bonita, de olhos grandes, iguais aos do Paulinho. "Ela era talentosa", disse a Dona Amélia. "Tinha um dom para costura e cantava com uma voz doce. Fiquei surpresa com o carinho dela por uma empregada. Baixei a cabeça, chorando, não pelo seu Zé, mas pela Lúcia e por mim. Cuidei dele como meu", falei baixo. "No coração, ele é meu tanto quanto os outros." "Eu sei", ela disse, tocando meu ombro. "Por isso nunca tentei tirar ele de você." Ficamos em silêncio, unidas pelo amor ao Paulinho e pela memória da Lúcia. "Se precisar de algo pro menino, me procure", ela disse ao se despedir. Voltei para casa sentindo um ciclo fechado e outro aberto. A casa dos sogros do seu Zé, que morreram num acidente de trem antes de me conhecer, era minha e das crianças. A vizinhança não sabia da mentira da irmã dele. As contas vinham como cobras, mas meus doces vendiam bem. O Zé ganhava mais na padaria e a Ana Clara ajudava com os doces depois da escola. Guardei as fotos da Lúcia numa caixinha, com a certidão do Paulinho, que dizia que eu era a mãe. Não sei como seu Zé conseguiu aquele papel, mas não importava. Ele era meu filho no coração. Quase um mês depois chamei as crianças. "Paulinho", comecei, com a voz tremendo. "Temos uma coisa para te contar." Contei tudo. A noite chuvosa, a morte da mãe, a Dona Amélia, o milagre do leite. Ele chorou muito, o rosto vermelho, o corpo sacudindo. "Eu? Não sou teu filho de verdade?" perguntou entre soluços. "Paulinho, tu é meu filho sim", falei, segurando seu rosto. "Não nasceu da minha barriga, mas nasceu no meu coração." O Zé tocou o ombro dele. "Somos irmãos, bobão", disse a Ana Clara, limpando as lágrimas. "Família é quem cuida", completou o Zé. Mostrei as fotos da Lúcia. "Essa era a sua mãe, Paulinho. Era bonita, né?" Ele passou os dedinhos pela foto, chorando. "Ela me queria?" perguntou. "Tenho certeza que sim, filho. Ela não teve escolha." Ele pediu para guardar a foto. Pedi que guardasse o segredo, para evitar fofoca. "A senhora manda, eu obedeço", ele disse, e todos demos beijinhos naquela fofura. Naquela noite, sentei na porta, olhando as estrelas. Tentei fumar um cigarro do seu Zé, mas tossi tanto que desisti. Pensei na vida, de menina abusada à mãe forte de 3 filhos. O Paulinho não foi um castigo, mas uma dádiva. Me ensinou que amor vai além do sangue, que família é o que construímos. Aos 41 anos, eu estava livre. Não era viúva do seu Zé. Era sobrevivente dele. Vivi 25 anos com ele, até que a morte nos separou. Não trouxe luto, trouxe alívio. Os anos passaram. O Zé virou professor, casou com a Mariana e me deu 3 netos, Carlinhos, Antônia e Gabriel.
A Ana Clara casou cedo, aos 17, com um rapaz de Curitiba, e teve o Átila, que puxou o jeito calado do pai, mas com os olhos da mãe. Morava perto e trabalhava comigo nos doces. O Paulinho virou eletricista, casou com a Luísa, de boa família, e me deu 2 netas. Lúcia, em homenagem à mãe, e Cidinha por mim. Quando ele me contou que ia ser pai, aos 32 anos, mesma idade que eu tinha quando ele chegou, disse: Mãe, aconteceu um milagre, a Luísa tá grávida. Meu coração pulou. Fiz tantas novenas por esse momento. Minha casa enchia aos domingos, com os netos correndo, as panelas no fogão, o cheiro de doce no ar. Quando o primeiro bisneto, filho do Carlinhos, nasceu, meu coração quase explodiu. Aos 60 anos, segurava mais uma geração. Vó, parece que ele te conhece, disse o Carlinhos. É porque almas boas se reconhecem, respondi, embalando o bebê. Os anos me curvaram, marcaram meu rosto como sulcos na terra. Nunca mais quis saber de homem. Não foi por falta de chance, viu? Tinha uns caras bons, trabalhadores, mas o medo do seu Zé ficou como espinha de peixe na garganta. Preferi a solidão a arriscar mais cicatrizes. Hoje, aos 78, olho para trás. Não foi fácil, queridinha, mas valeu cada lágrima. Aquela menina assustada virou uma mulher forte, que criou filhos de caráter. Construiu um lar, fez da dor doçura, como os doces que sustentaram minha família. Às vezes os mais novos perguntam se tenho arrependimentos. Penso, mudaria? Talvez quisesse ter tido mais coragem antes, estudado mais. Mas olho para os meus netos e bisnetos e penso que, se mudasse algo, talvez não tivesse chegado aqui. E não troco esse aqui por nada. Por isso conto essa história, para que saibam de onde vieram. Para entender que família é escolha diária, amor que se planta e rega, para que alguma outra Cida, em algum canto desse Brasilzão, encontre coragem nas minhas palavras para seguir em frente, construir seu caminho. Isso me faria feliz, meu bem, muito feliz. Não esquece de conferir o livrinho Sem Chás das Vovós, para diversos males, que o pessoal do canal preparou com carinho. Tem receita para dor de barriga, gripe, para acalmar, para dormir melhor, tudo natural, como as avós faziam. O pessoal caprichou nas ilustrações das ervas, nos benefícios, no modo de preparo, como se a vovó tão lendo para você. Comprando, tu apoia o canal e leva um conhecimento precioso. Tá no primeiro link fixado no comentário. Que Deus abençoe tu e tua família.